recebemos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos, invista em suas escolhas. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Olá, está começando o BMC Stock. Atualização sobre tudo o que aconteceu e está acontecendo nas bolsas no Brasil e também no mundo. Por aqui discutiremos o cenário para ações, para o Ibovespa e também traremos as principais notícias corporativas desta quarta-feira. E olha só, temos uma quarta-feira lotada, animada, festejem aí este Ibovespa com mais de 1% de alta. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre a nossa bolsa de valores. Mas, claro, hoje é um dia especial. Nós temos aí de dar a devida importância para esse BMC Stock e para toda a nossa programação desta quarta-feira, super quarta na programação da BMC News. E o que isso quer dizer? Teremos decisão de política monetária no Brasil e também nos Estados Unidos simultaneamente, ou seja, no mesmo dia. O mercado espera por uma manutenção nos juros no intervalo entre 5,25% e 5,50% lá nos Estados Unidos. Segundo a ferramenta FedWatch do CME Group, há 99% de probabilidade dessa manutenção acontecer. Apenas 1% dos dissidentes do mercado norte-americano aprovam ou apostam em um novo aumento de 25 pontos base. A decisão será divulgada hoje às 15 horas da tarde durante o nosso programa BMC Market, mas o mais importante dessa decisão será a coletiva de imprensa do presidente Jerome Powell, do Federal Reserve, que começará às 15 horas e 30 minutos e será transmitida ao vivo aqui na BMC News também. Então fiquem atentos e sintonizados aqui na nossa programação durante todo o dia. A partir das 15 horas nós já repercutimos todos os efeitos da nova tomada de decisão nos Estados Unidos para o mercado financeiro e a partir das 15h30 a coletiva de imprensa transmitida aqui na nossa programação de Jerome Powell, presidente da instituição. Para a decisão aqui no Brasil, o Banco Central já contratou na última reunião um novo corte de 50 pontos base. O comunicado ao mercado será divulgado a partir das 18 horas e também teremos uma programação especial aqui na BMC nesse mesmo horário para trazer a decisão em tempo real e, claro, repercutir com os nossos convidados, com os especialistas que participam aqui da nossa programação. Infelizmente, Roberto Campos Neto não fala com a imprensa no dia de hoje. Nós teremos apenas o comunicado ao mercado, traremos a redação deste comunicado na íntegra aqui na programação da BMC News e, claro, tentaremos pescar as nuances deste comunicado, os pequenos detalhes que podem sim fazer a diferença para as próximas reuniões. A partir das 18 horas, você me acompanha aqui nessa programação especial de cobertura do Copom, do Comitê de Política Monetária Brasileiro e também deste comunicado que é super importante.
Falando um pouco mais sobre os mercados internacionais, as bolsas na Europa fecharam em alta antes da divulgação da nova política monetária para os Estados Unidos. Os dados de inflação do Reino Unido somaram 6,7% em agosto na base anual, abaixo do consenso de 6,8% de alta para a inflação. Até um patamar bem elevado, mas se a gente for comparar os 6,8% com aqueles 7, 8% que estavam sendo apresentados há pouco tempo atrás, nós tivemos dados que chegaram a encostar nos 10%. Então, já é um pouco mais leve essa inflação lá no Reino Unido, em dados anualizados, 6,7%, um pouquinho abaixo essa última divulgação do consenso do mercado, que deixou, claro, um mercado um pouco mais animado. Na Alemanha, os preços ao produtor, ou seja, o PPI, os dados de preços aos produtores, registraram a sua maior queda anual em agosto desde o início da coleta de dados em 1949, estimulando as esperanças de um maior alívio na inflação da maior economia da Europa. Então, tivemos um dia até de festa lá no mercado europeu. Ontem foi um dia de bons descontos para o mercado lá na Europa. Esta semana como um todo, se não próxima da estabilidade, está enfrentando, claro, alguns descontos para as bolsas europeias. No entanto, no dia de hoje nós tivemos um dia já bem otimista, bem positivo. Lembrando, a decisão lá nos Estados Unidos não impacta essas negociações porque acontece só às 15 horas da tarde e as negociações na Europa já estão encerradas. Qualquer coisa de muito diferente, de muito extraordinário que aconteça nos Estados Unidos só vai repercutir na Ásia e na Europa nas bolsas de amanhã. Vamos falar um pouco sobre as bolsas na Europa. Fechamento, já temos os dados finais desses índices. DAX na Alemanha, com a divulgação dos dados ao produtor, 0,75% de alta. FTSE no Reino Unido, nós temos decisão de política monetária também no Reino Unido nesta quinta-feira, às 8 horas da manhã. Então, para além destes dados até positivos de inflação aos consumidores, nós temos esse aguardo, essa espera pela nova taxa de juros ou pela decisão do Comitê de Política Monetária lá do Banco da Inglaterra na quinta-feira, às 8 da manhã. Você também acompanha aqui na programação da BMC News. Essa semana está lotada. Ontem tivemos manutenção das taxas de referência lá para a China de 5 e também de 1 ano. Então não tivemos nenhuma alteração, pelo menos essas mudanças ou não mudanças vieram em linha com as expectativas do mercado. Hoje temos Copom aqui no Brasil e FONC nos Estados Unidos. Amanhã nós temos Bank of England, o Banco da Inglaterra, decidindo a sua taxa de juros, e também o Banco Central japonês, que deve optar pela manutenção dos juros, mas já com indicativos do próprio presidente de que esses juros negativos, essa taxa de juros ultra frouxa, pode ser mudada num futuro próximo, ou seja, podemos ver juros neutros ou também no positivo lá para a economia japonesa, talvez daqui a alguns meses. Para essa reunião, o mercado espera por uma manutenção. FTSE no Reino Unido tem decisão na quinta, dados de inflação bons nesta manhã, 0,93% de alta para o índice. CAC 40 na França, 0,67% de alta, e o índice Eurostoxx, 0,81% também de alta. Em dia de tomada de decisão, como que está o mercado norte-americano? Estável, bem próximo da estabilidade, sem grandes alterações. Dow Jones, 0,60% de alta neste momento. As negociações estão abertas e vão até às 5 horas da tarde, ou seja, ainda depois da coletiva de imprensa, depois do anúncio da nova política monetária lá nos Estados Unidos, nós devemos ver o reflexo desse anúncio e das falas de Powell ainda nas bolsas de valores até às 5 horas da tarde. Então, 0,60% de alta para Dow Jones, S&P 500 0,25% de alta e o índice Nasdaq 0,05% de queda, bem próximos deste patamar de estabilidade. Quem se destaca um pouquinho mais é o índice Dow Jones com 0,6% de alta. Para petróleo, tivemos um dia ruim no comecinho das negociações e agora tanto o WTI quanto o Brent viraram para o positivo, estavam perdendo valor, estavam recuando para os $93, agora $94,36 de dólar para o petróleo Brent, que serve como base de cálculo para a Petrobras. Petróleo WTI, $90,75 de dólar, 0,28% de alta. Nós já tivemos o petróleo encostando nos $95 no dia de ontem, inclusive. A Abicom
a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, ela emite um relatório diário sobre a paridade internacional de preços. No relatório de hoje nós temos a gasolina com 8% de defasagem e o diesel com 16% de defasagem. Estes dois combustíveis encostaram nos 30% de defasagem quando a Petrobras fez o seu reajuste. Então, teoricamente, 8% e 16% são margens bem confortáveis para a nova política de preços da companhia. O próprio presidente da empresa, Jean Paul Prats, disse que a nova política tem uma banda, tem uma margem de manobra para que não sejam feitos reajustes consecutivos ou reajustes seguidos de forma muito rápida, muito veloz. Nós temos aí uma margem teoricamente confortável para a Petrobras, com esses 8% de defasagem para a gasolina em comparação, claro, com o mercado internacional. Levantamento da Abicom, nós temos diversos levantamentos que podem ser apresentados por aqui. Eu gosto de acompanhar aqui estes importadores de combustíveis porque chega a um limite em que a importação não faz mais sentido, os importadores acabam trazendo menos combustível aqui ao Brasil e isso acaba gerando escassez de produtos e, claro, nós sempre sabemos que escassez de combustíveis não é uma boa notícia. Então eu sempre acompanho a Associação de Importadores de Combustível e aí que está nos acompanhando em casa pode utilizar qualquer dos indicadores, qualquer destes levantamentos do Centro Brasileiro de Infraestrutura, da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis. Tem vários aí no mercado e o que lhe parecer mais fácil de ser analisado ou que se encaixa melhor na sua estratégia pode ser utilizado de qualquer forma. Eu gosto de acompanhar a Abicom. Falando um pouco sobre Brasil, nós temos algumas notícias interessantes no nosso radar. Inclusive, uma companhia que não faz parte do Ibovespa, mas tem um resultado bem interessante no dia de hoje. A São Carlos Empreendimentos e Participações acordou a venda de ativos por 865 milhões de reais ao Fundo de Investimento Imobiliário. O portfólio inclui 4 propriedades e tem uma área bruta locável, uma ABL, como é conhecida aí a sigla no ramo imobiliário, no ramo de locação de propriedades comerciais, de 58.875 metros quadrados. A transação envolve parcelas de pagamentos distribuídas ao longo de 24 meses e resulta em um cap rate de 7,4% e uma TIR de 27,3% ao ano após os impostos. Após a venda, o portfólio da São Carlos incluirá 95 imóveis com um valor de mercado de 4 bilhões de reais. É um valor bem elevado, inclusive, se nós fizermos aí uma comparação com o preço que é atualmente negociado para a companhia, nós temos algumas distorções. Eu conversei sobre isso justamente com o CEO da empresa, o presidente da companhia, recentemente na programação da BMC News. Então, se você perdeu este programa com a São Carlos, com o presidente da companhia, é só ir ao nosso canal do YouTube ou ao nosso portal de notícias, buscar pelo BMC Business com a São Carlos. Nós conversamos sobre a estratégia atual da empresa de vender alguns ativos da sua área de offices, da sua área de escritórios, daqueles prédios comerciais, e também falamos sobre o futuro da empresa e se é ou não uma boa oportunidade para investir na companhia. Se perdeu, volta lá, é um papo super interessante. A São Carlos fazia parte da Americanas, fez uma cisão lá atrás, é hoje uma das maiores administradoras de propriedades comerciais do Brasil. É um papo super bacana, já chamou a atenção de você que está nos assistindo. BMC Business com a São Carlos, o ativo subia mais de 8% nesta manhã, após o anúncio dessa nova venda destes 800 milhões de reais, mais de 800 milhões de reais que podem entrar no caixa da companhia para ajudar a conter os custos financeiros, a dívida da empresa, que no curto prazo está pesando um pouquinho nas operações. Continuando a nossa conversa, agora uma notícia não tão positiva. A Apollo Global desistiu de continuar junto com a Empresa Nacional de Petróleo de Abu Dhabi no processo de compra da Braskem. O motivo é a falta de apoio da Petrobras e do governo brasileiro a essa operação. Apesar disso, a Apollo mantém interesse ativo na companhia. A Apollo e Petrobras não comentaram o assunto, não trouxeram novos capítulos aí a essa discussão sobre a venda da participação societária da Braskem à Apollo. Então é uma das interessadas, deve desistir dessa união com a Empresa Nacional de Petróleo lá de Abu Dhabi, mas continua com interesse no ativo. Agora sobre operações, sobre resultados operacionais,
aqueles balanços não auditados que são divulgados mensalmente por algumas companhias. A Fras-le terminou o mês de agosto com uma receita líquida consolidada de 294 milhões e 900 mil reais. O resultado divulgado mensalmente representa uma alta de 15,7% na comparação com o mesmo mês do ano passado, de 2022. No ano, a companhia acumula uma receita de 2 bilhões 348 milhões de reais, um crescimento de 16% na comparação com o mesmo período do ano passado. A Randon também divulgou seus dados e apresentou uma queda de 7,9% na sua receita na comparação anual. A receita líquida consolidada ficou em 1 bilhão no mês passado, em números não auditados. No ano, a receita acumulada está em 7 bilhões 345 milhões, uma leve alta de 0,7% em relação ao mesmo período de 2022. Então, praticamente sem mudanças para essa receita gerada pela Randon e um avanço de 16% na receita da Fras-le na comparação aí deste aglutinado, deste aglomerado do ano de 2023. Já que eu dei todas essas notícias, tem mais coisa para a gente falar de companhias, mas já que eu falei sobre essas primeiras, vamos dar uma olhada no Ibovespa. Como está o nosso mercado financeiro brasileiro? O Ibov subindo 1,24%, uma alta até inesperada ou pouco esperada, em um dia de tomada de decisão de política monetária nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. 3 horas lá para os Estados Unidos, às 18 aqui no Brasil. 119.308 pontos. Estamos bem próximos, inclusive, aqui da cotação máxima do dia. Encostamos na máxima. Estamos no melhor momento para o Ibovespa. Este Ibov que atingiu esse 1% lá no finalzinho do BMC News, ali às 11 horas, meio-dia, e segurou esse patamar, essa cotação até agora. Então, 1,25% de alta para o Ibovespa, puxado aqui por algumas das principais companhias do Brasil. A gente pode ver aqui que quando a gente estica o volume de negociação, se eu trouxer aqui o volume negociado, as companhias que mais negociam, que mais movimentam dinheiro no dia de hoje, podemos ver que a Petrobras, a Vale, a Suzano e até alguns grandes bancos estão em patamar positivo, então puxando bastante o índice para cima e, claro, sendo ajudadas essas companhias, o índice está sendo ajudado por algumas altas bem expressivas, como é o caso do setor de companhias aéreas, Azul e Gol disparando no dia de hoje. Petri 4, 0,58% de alta, Vale 3, 0,86%, Suzano, 2,54%, anunciou um reajuste, um aumento no preço da celulose, isso sempre é muito bem visto aí pelo mercado, 2,54%. Lojas Renner continua o movimento de recuperação, 1,30%, na semana ainda perde bastante, 5% de queda. B3SA3, novamente em alta, mas no ano não faz muita coisa, 2% de alta apenas no ano, no dia é bem positiva aí a oscilação de B3, 3,02%. Itaú, Bradesco, Santander e até o Banco do Brasil estão em patamar positivo. Quem que está perdendo? Braskem, Hypera Pharma e BRF. BRF também por aqui aparecendo entre as principais quedas, mas com uma queda bem contida, 0,11%. Lembrando, estou aglutinando os ativos entre os papéis mais negociados. Se a gente for aqui para oscilação, apenas para variação diária, nós temos Azul e Gol entre as maiores altas, 12,42 para Azul, está disparando isso aqui, é variação diária mesmo, não tem variação mensal na minha tela, 12,34% e Gol com 8,28%. A Azul esteve entre as principais altas do Ibovespa, mas agora recuou bastante, ainda com ganhos de 38% no ano de 2023, já chegou a aglutinar lá mais de 80% de alta. Azul, 12,49%, nós tivemos um relatório de Goldman Sachs revisando as suas projeções para as aéreas brasileiras. Então, Gol e Azul são impulsionadas por este relatório de Goldman Sachs, que inclusive indicou compra para Azul. Então, 12,49% de alta é o principal destaque positivo do dia. Temos CVC, 8,52%, também pegando rabeira nesse bom humor com o setor de aéreas e turismo. A gente consegue colocar essas três companhias aí no mesmo segmento, já que são poucas empresas e fazem basicamente parte de um mesmo setor, mesmo que tenham um modelo de negócios diferentes. Natura, 6,75%. Vamos tenta se recuperar
4,42%, mas ainda a queda é brusca. No mês, 11,27%. Depois que passou a integrar a carteira do Ibovespa, só perdeu valor, então 4,42%. Do lado negativo, Braskem e Grupo Pão de Açúcar. Grupo Pão de Açúcar novamente entre as principais quedas do dia. Mas, para falar um pouco sobre este mercado financeiro, vou trazer, claro, à nossa tela quem realmente entende de mercado, quem realmente acompanha esse mercado diariamente aí com bastante afinco. Senhor Mário Pisani, professor de análise técnica do projeto Os 10%. Muito obrigado pela participação. Creio que tu tenha mutado o teu microfone, Mário. Por favor, desmute. Opa, mutou. Ah, maravilha. Agora eu te escuto maravilhosamente sim. Bem. Bom, Gabriel, prazer enorme estar aqui com você aqui. Vamos lá, vamos olhar esses gráficos. Hoje o dia é bom, né? Olha só, dia de Copom, tá todo mundo animado, todo mundo soltando confete para cima, o Ibov mais de 1% de alta, Azul com 12%. Algum destaque que você gostaria de fazer? Alguma coisa ali chamou a atenção neste comecinho de dia, Mário? A gente está basicamente aí no meio a meio das negociações, já tivemos aí a parte da manhã, estamos no comecinho da tarde, vamos até às 5 horas, mas muita coisa vai acontecer até lá. O que você pode nos destacar deste comecinho de dia, por favor? Olha, hoje, né, analisando a situação do índice Bovespa, eu vejo que o mercado está bem bacana nessa movimentação, porque isso daqui é um contexto muito forte que a gente chama que é um pivô de alta, né? Se você olhar para a situação em que a gente está vendo aqui do gráfico, né, você tem essa resistência. A partir desse movimento, dessa resistência, ele fez um pullback certinho ali na média móvel de 20, média móvel de 20 junto com a média móvel de 9, e aqui, ó, basicamente, já indo para romper. A gente chama isso daqui, é um padrão muito conhecido na análise técnica, que é o conhecido como breakout. Quando ele consegue esse rompimento, é muito forte, tá? Então, a gente vê isso com bons olhos nessa movimentação do dia de hoje, e aí a gente já está com estimativa de alvo ali para voltar aqui naquela região de topo, nos 123 mil pontos, e depois, quem sabe aí, né, com as novas taxas de juros, aí o mercado impulsionar mais, a gente passar ali para 126 mil pontos aí, num prazo aí mais curto até. Maravilha. A gente tem o Ibovespa subindo 1,27, o dólar caindo 0,49, mas não saindo praticamente do lugar, 4,85. Encostou nesses 4,88, até um pouquinho abaixo daquela média que nós vimos o dólar estagnar algumas vezes ao longo destes últimos meses. A gente tem aqui alguns platôs que foram desenhados pelo dólar. Aí eu tô falando de algo que eu não entendo, sou jornalista, eu vou deixar para o nosso analista técnico, mas me chamou a atenção o dólar ter estagnado novamente nos 4,89, 4,90, 4,88. Esses 4,85 já deixa um pouquinho mais animado, ainda sem muita direção definida para dólar. O que você pode destacar agora para a gente, por favor, Mário, com este novo dia negativo para a moeda norte-americana? Olha, olhando a situação do dólar, ela ainda causa um pouco de divergência, né, dentro da análise técnica. O que acontece? A gente tem uma situação dele de lateralização, né, desses últimos dias, em que ele ficou aí, agosto, agora setembro, onde tem esses dois topos, que são topos simétricos, ali na região de 5, e no 4,85 aqui a gente vê já chamado, por exemplo, um fundo triplo. Então, o mercado aí segue encaixotado, né? Então, é um caixote que a gente chama. Infelizmente, isso é um contexto de lateralização, sem uma tendência muito forte, plena. Aí a gente pede o auxílio para as médias móveis, né? Então, eu tenho a média móvel de 200 períodos, que é essa que está aqui em rosa, ela está inclinada para o lado negativo, ou seja, ela aponta para baixo. Até então, a média móvel de 20, ela também aponta para baixo. E na análise técnica, o que diz sobre as médias é o seguinte: essa seria uma média de longo prazo. Então, no longo prazo, sim, a moeda norte-americana ela tem uma tendência de baixa frente ao real, mas a hora que você olha para a situação, por exemplo, da média mais curta, ela apresentou uma divergência hoje. Ela ficou mais lateralizada, assim como uma média móvel intermediária, que seria a média móvel de 50. Isso causa o que a gente chama de divergência dentro do gráfico. Então, essa divergência, ela pode causar o que a gente chama de rompimento em falso. Então, a gente achar que o mercado vai conseguir romper esse suporte, tem alvos longos, né? 4,78, 4,73, 4,65, mas
ainda gera essa divergência. Então, a gente precisaria de uma confirmação. O que seria uma confirmação? Ela passar aí pelo menos o fechamento da semana abaixo dos 4,85 para conseguir ganhar essa força. Vai depender muito aí da situação de juros que a gente vai ver no dia de hoje e amanhã, né? Maravilha. Quem tem certezas no mercado sempre deixa um alerta. Falando, não, juros está caindo, com certeza o dólar vai dar uma subida, vai se apreciar. Hoje nós temos os juros caindo, o Ibovespa subindo e os juros caindo bastante, o dólar também caindo. Nós temos aqui os DIs negociados para 2028, 2029, quase com 1% de desconto. Até lá 2033, 0,80, 0,71 para 2032. Praticamente todos os DIs de 2023 até 2033 em queda no dia de hoje. Então, nós temos um cenário em que o dólar está caindo um pouquinho, o Ibovespa está disparando, os juros caem bem na ponta longa. É tudo meio confuso, né? Às vezes o mercado ele funciona pelas próprias dinâmicas e a gente tenta encontrar a lógica, mas é sempre bom ficar bastante atento aí com o que está acontecendo em todos estes mercados. Mário, especificamente olhando para um ativo, e é o ativo que eu vou perguntar que é o principal destaque do dia. Azul. Azul teve um movimento meio estranho em 2023. Depois do resultado do último trimestre do ano passado, disparou. Depois do resultado do primeiro trimestre, disparou, recuou, voltou, foi para frente, esticou, puxou. E agora nós temos 38% de alta no ano, mas é bem abaixo do que nós tínhamos alguns meses atrás. Esta alta nos representa alguma coisa? 12% de alta? Claro, tem uma notícia específica, um relatório de Goldman Sachs indicando compra para o ativo, mas olhando para Azul, lhe chama a atenção o ativo, um ativo que você deixaria um pouquinho de lado aí no seu cotidiano, na sua rotina? Olha, não, chama muita atenção, tá? Esse evento aqui da Azul, né, ela tá dando um rompimento muito forte depois de uma tendência de baixa. Esse é um primeiro sinal de uma reversão dentro de um gráfico, né? Então, basicamente, se eu traçar aqui uma linha de tendência de baixa, né? É assim que a gente chama na análise técnica. Você traça essa linha de tendência, então ela é negativa, linha de tendência de baixa. Você percebe que ela traz o rompimento dessa linha de tendência com bastante força, né? E o volume, ele é extremamente crucial para dizer que esse movimento aí vai acabar aí puxando um pouco mais os preços, e a gente olha a questão do OBV e vê que o OBV também faz esse pivô nessa movimentação. Então tem tudo confirmado, volume, preço, está confirmando aí esse rompimento para o papel aí para Azul. Mas ainda é um movimento um pouquinho prematuro, tá? Então ele já traz para a gente, olha, grande possibilidade de alta aí para o papel para os próximos dias. O papel pode até sair no que a gente chama de repique, que é aquele papel que de repente ali cria, né, aquela grande expectativa, né, com recomendação de compra do papel. O papel dispara muito forte em poucos dias e alcança o topo ali, né, na casa de R$22. Mas ainda seria um risco muito grande, né? Então, de todos os padrões que a gente tem dentro da análise técnica, esse sem dúvida é um dos padrões aí um pouquinho precipitado. O que a gente fala para esperar nessa movimentação? Ela produziu um topo e um fundo ascendente, passar ali um pouco mais forte acima da região dos R$16, e aí provavelmente a gente vai ter uma movimentação mais forte aí para Azul nesses próximos dias. Ainda eu acho que é um pouquinho prematuro, tá? Perfeito, então atenção para você que está nos assistindo, viu uma oportunidade, talvez esperar um pouquinho seja a forma mais cautelosa de aproveitar esse ativo de Azul, né, Mário? O que o pessoal tem que ficar de olho para ver se vai virar uma oportunidade, se o movimento vai realmente se consolidar ou não? Só para a gente deixar isso claro. Ou se é uma armadilha, né? Exato. Porque às vezes pode ser uma armadilha, tomar cuidado. Perfeito. E aí, por exemplo, eu tenho um outro ativo que me chamou bastante a atenção, eu dei uma olhada na oscilação anual, nem sabia que o ativo estava subindo tanto. Apesar do setor de varejo estar bem depreciado, está todo mundo apanhando, é o caso de Natura. Natura apanhou demais em 2021, apanhou demais em 2022, mas o resultado em 2023 até que está interessante. E o ativo sobe mais de 6% no dia de hoje, também é um dos principais destaques do dia. NTCO3, 6,38% de alta. Tem boas perspectivas? Você também ficou um pouco mais animado com este ativo, porque já está subindo há um pouco mais de tempo. Esse papel está interessante mesmo,
tá? Ele teve uma boa recuperação nos últimos tempos. A gente consegue ver que ela basicamente, né, estava aqui nessa região aqui mais de suporte, uma região de suporte dela na casa dos 14, e tem um evento sim de compra aqui dentro que a gente vê graficamente falando, né? Toda vez que você tem um papel chegando perto aí de uma região de suporte, né? Nesse caso ele chegou aqui perto desse nível de suporte, a gente vê que ela traçou aqui um pivô fazendo uma reversão de tendência. Então você tem uma puxadinha para o lado positivo, um pullback, e hoje aqui ativando aqui um padrão de força com essa barra de ignição. Então isso sim traz bastante movimentação para o lado mais positivo, isso é bem interessante na movimentação dela, mas assim, a expectativa é que ela possa voltar aqui nesse topo, né? Ali na casa dos 18, porque no fundo é um papel mais encaixotado. E então, às vezes o risco não vale tanto a pena, né? Então é aquela expectativa de corte de juros, de repente isso sai, não muda tanto assim a movimentação dela. Eu aguardaria mesmo ali, né, se ela conseguisse romper o patamar dos 18 para falar dela aí em níveis acima de R$20. Por enquanto, eu vejo que também talvez o mercado está muito, como é que fala? Ficou muito otimista no dia de hoje, né? E aí, de repente, pode acontecer de não ser aquela movimentação como a gente está esperando. Maravilha. Último ativo bem rapidinho, porque o pessoal já está gritando no meu ouvido aqui que eu tenho que chamar o intervalo comercial, mas eu quero aproveitar a participação do Mário, que não é sempre que a gente tem por aqui, e eu gosto bastante das participações do pessoal do Projeto dos 10%. Olhando para Suzano, um ativo que me chamou a atenção, hoje nós tivemos também notícia relacionada ao ativo, a correção ou aumento dos preços negociados para celulose, mas já há algum tempo vem ganhando valor, em especial depois dos resultados do segundo trimestre. Os executivos das companhias, tanto da Suzano quanto da Klabin, identificaram que talvez o pior momento já tenha passado. O pior momento passou para estes ativos, olhando para preço de tela também, Mário? Uhum. Ó, no caso, assim, olhando para a Suzano, essa tá espetacular o gráfico, não tem nem o que falar, né? Então, o próximo alvo dela que a gente vê na análise técnica está a R$58, basicamente. Ela deixou padrões de compra muito forte aqui, deixando um repique. Tá? E o OBV dela também extremamente forte, acompanhando o preço. Então esse papel, o viés dela está extremamente positivo. Suzano aí não tem nem o que falar. E só, né, comentando sobre a Klabin também, no caso da Klabin, ela ficou um pouquinho para trás, né? Então se você olhar graficamente, a Suzano ela já tinha dado um avanço um pouco mais forte. Nesse caso aqui da Klabin, ela está rompendo hoje. Então, por exemplo, ela pode ser uma oportunidade, né? Porque a movimentação sempre tende a ser semelhante uma com a outra. E aí, no caso, a gente está falando de alvo lá para casa dos R$27. Só lembrando, tem que ficar de olho no destaque do volume. O volume da Klabin ainda não confirmou o rompimento dessa resistência, diferente do que aconteceu na Suzano. A Suzano, sim, ela chegou a fazer uma confirmação dupla, né, o que traz um pouquinho mais de consistência para o movimento de continuação. Maravilha, Mário. Eu gostaria de agradecer imensamente a tua participação. Muito obrigado por participar aqui do nosso BMC Stock. Abusei um pouquinho aqui, pedi vários ativos, a gente falou um pouco mais de forma aberta aí sobre o mercado financeiro brasileiro. Muito obrigado mesmo, seja sempre muito bem-vindo aqui à programação da BMC News. Pô, eu que agradeço, Gabriel. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Sempre que possível aqui estarei para passar as análises aí para vocês. Maravilha. Um grande abraço. Tem gente me pedindo aqui, ó, falando Super Mário, melhor analista técnico que eu conheço. Me mandaram mensagem aqui, ó. Para quem quer lhe acompanhar, quer acompanhar o teu trabalho, como é que faz, Mário? Por favor. Se seguir lá no YouTube, né? Tem o YouTube que chama André Machado, o Ogro de Wall Street. Todos os dias estou lá fazendo análise aí de swing trade para o pessoal. Maravilha. E Mário Pisani, tá o nome do Mário aí na tela, então para quem quiser buscar pelo Mário em redes sociais, em tudo que é lugar, fiquem à vontade. Muito obrigado. Novamente, seja sempre muito bem-vindo. Nós temos algumas notícias ainda sobre o mundo corporativo, inclusive sobre Enauta. Eu falei um pouco sobre a companhia, o pessoal ficou interessado no dia de ontem. Tem nova notícia sobre Atlanta, que foi divulgada pela companhia. Depois do intervalo eu falo um pouco mais sobre a Enauta, sobre o setor de petróleo como um todo. Só um último giro aqui do nosso mercado financeiro brasileiro, Ibov com 1,30% de alta. Então, até caminhando um pouquinho mais durante este nosso programa. Eu espero trazer sorte para o Ibovespa, que nós
mantenhamos aí este viés mais comprador até o final do dia, até as 5 horas da tarde. 1,33 praticamente encostado na cotação máxima do dia de hoje. Vou até trazer aqui a máxima do Ibov neste momento. 1,19,416 pontos neste momento, a máxima em 1,19,416. Então, exatamente em máxima para o dia de hoje, para esta terça-feira, antes da decisão de política monetária nos Estados Unidos, que vai ser divulgada às 3 horas da tarde, e também da decisão no Brasil, que vai acontecer só com o mercado fechado lá às 6 horas da tarde, claro. É um horário aproximado, já que o Banco Central não crava o horário da sua divulgação, mas a partir das 6 horas estaremos aqui. A gente vai para um rápido intervalo, é rapidinho mesmo. Na volta tem notícias sobre o setor de petróleo e a gente bate um papo um pouquinho mais apurado sobre o setor, claro, de agronegócio e alimentos aqui no Brasil. PMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta, super quarta na BMC News. Lembrando, a cobertura será intensa aqui na nossa programação. Às 15 horas traremos em tempo real o comunicado da nova política monetária ou a manutenção da antiga política monetária lá nos Estados Unidos. 99% do mercado está apostando nessa manutenção entre 5,25 e 5,50. Isso não é o Gabriel que está dizendo. O CME Group, pela ferramenta FedWatch, já indica essa probabilidade de mais de 99% para a manutenção deste patamar de juros nos Estados Unidos. Às 15h30 começa a coletiva com transmissão ao vivo aqui na programação da BMC News e, claro, com os nossos comentaristas, os nossos jornalistas, fazendo as ponderações necessárias sobre o discurso de Jerome Powell. Lá, às 18 horas da tarde, a partir das 6 da tarde, eu estarei por aqui junto de alguns economistas e convidados da BMC News para repercutir a decisão de política monetária para o Brasil. Não temos o horário certo, mas das 18 até as 19 estaremos aqui falando sobre o desempenho da economia brasileira nos primeiros 6 meses de 2023, os últimos dados da macroeconomia, tanto de produção industrial, vendas do varejo, inflação e, claro, como todo esse cenário pode impactar o ritmo da queda de juros no nosso mercado brasileiro. Pro Ibovespa, novas máximas. Já encostamos há pouco aqui nos 119.400 pontos, recuamos um pouquinho, mas ainda com 1,30% de alta para o nosso Ibovespa. Todo mundo está
No positivo, Vale está no positivo, Petrobras, Bancões, até ativos aqui como Azul e Gol disparando no dia de hoje. 13,38% para Azul, Gol com 8,59% de alta depois de um relatório de Goldman Sachs revisando as suas projeções para essas duas empresas, para as aéreas no Brasil, indicando compra para Azul. O ativo disparou 13,45%, 39,42% de ganhos em 2023. No negativo, quem se destaca de forma mais negativa, nós temos 5% de queda para Braskem. Eu trouxe essa notícia anteriormente da desistência de uma das empresas que estavam pleiteando a compra da participação na empresa, na companhia, desistiu de uma parceria com a estatal de exploração de petróleo lá de Abu Dhabi, mas mantém o seu interesse na empresa. E nós também temos Braskem caindo por conta de um rebaixamento de BTG Pactual. BTG rebaixando as estimativas, tirou compra para o ativo e apontou neutralidade, indicando que mesmo depois de cair bastante, ainda está acima da cotação dos seus pares, das empresas que fazem parte do mesmo segmento, do mesmo setor. Então, Braskem cai e cai bastante, 4,98%, duas notícias teoricamente ruins para o ativo no mesmo dia, e claro, este efeito que já se espalha para a empresa, 4,98%. Grupo Pão de Açúcar mantém o ritmo de queda, 3,21% de queda desde o spin-off com êxito, a separação do êxito também de Pão de Açúcar. Nós tivemos ali no dia um efeito bem pontual na cotação dos ativos de Pão de Açúcar, que surpreendeu e até confundiu bastante gente. Teoricamente, no dia do spin-off, no dia dessa separação, a notícia foi tomada como positiva, o ativo até encerrou as operações lá no dia do spin-off no positivo, mas desde então engatou consecutivas quedas. Então, 3,21% no dia de hoje, novamente pecar entre os principais destaques negativos. São Martinho também no negativo, mas não por muito, já ganha 10% no mês, 2% de queda. São Martinho, Jales Machado e Raízen se beneficiaram da proibição de exportação de cana-de-açúcar lá pela Índia por questões ambientais. Isso beneficiou bastante os ativos. Também o aumento do preço dos combustíveis acaba deixando o etanol, o produto final, este biocombustível, mais competitivo no mercado. Nós temos algumas notícias que impulsionaram essas companhias. São Martinho hoje, 2% de queda, nós temos 2,12% entre os principais destaques negativos do dia, acompanhada também de Raízen. Raízen por aqui, falei que a companhia se beneficiou deste movimento da Índia, Raízen perdendo 1,28%. Para ativos aqui que nós comentávamos no dia de ontem, SLED 4, Saraiva. Faz tempo que eu não falo sobre Saraiva, nem sei porque que eu estou repetindo essa atualização por aqui, mas cai no dia de hoje 1,91%, enfrenta dificuldades para manter o quadro de conselheiros no seu conselho de administração. Alguns estão renunciando por falta de pagamentos e também por discordância dos movimentos que foram adotados pela companhia, inclusive a substituição das ações preferenciais por ordinárias. Esse é um movimento que aconteceu há pouco tempo atrás e que está repercutindo na companhia até este momento. Amer3, Americanas, 1,23%, Irani, 0,78% de alta, não acompanha Suzano e Klabin, afinal, Irani não trabalha especificamente com a comercialização de celulose, mas sim de papel para embalagem e para embalagens. Então nós temos aí papelão e papel para embalagens, que são os principais produtos explorados pela Irani, pela Rani 3, que já está aqui nos R$12. Quando eu conversei com a companhia no ano passado, ela estava valendo 6. Então, em pouco mais de um ano aí, basicamente dobrou a sua cotação no mercado. Vamos falar um pouco sobre o noticiário corporativo. Eu falei que eu ia dar alguns detalhes sobre Enauta. A Enauta informou hoje ao mercado que iniciou a etapa de instalação da fase 1 de Atlanta por meio da campanha, na verdade, de ancoragem do FPSO, que é uma unidade de produção e armazenagem e também transferência de petróleo. A fase 1 representa um importante marco no aumento da capacidade de produção da Enauta para 50 mil barris de petróleo por dia. Essa unidade de produção, transferência e armazenagem tem previsão para entrar em operação em meados de 2024. Nem a companhia crava uma data, então, como nós já comentamos anteriormente, é uma posição mais arriscada
Q3R e Quipril, mas se, claro, concluída essa fase, se concluída a primeira fase de Atlanta, nós podemos ver a produção, a capacidade de produção de Atlanta, da Enalta, saltar. Então tem um ativo só, é uma companhia de uma bala apenas, então é bem mais arriscada, mas talvez se esse processo for concluído em 2024, nós podemos ver o ativo caminhando bastante. Notícias sobre possíveis IPOs. Faz tempo que eu não falo de oferta pública inicial de ações. A IPO parece uma palavra no noticiário Azteca aqui, que eu não vejo há muito tempo, mas a 2W Ecobank, plataforma de negócios que oferece serviços de energia, sustentabilidade e também serviços financeiros, enviou um comunicado ao mercado no qual engajou os bancos Itaú, BBA, BTG Pactual e o Santander Brasil para uma potencial oferta pública inicial de ações. Segundo o fato relevante enviado para a CVM, a efetiva realização da potencial oferta está sob análise da companhia e de seus acionistas. Ainda não há uma definição sobre os seus termos e condições, incluindo o volume efetivo a ser captado, o preço por ação ou também o cronograma para a sua implementação. Então, notícia interessante, um possível IPO que pode vir a acontecer aí num futuro próximo. A 2W Ecobank, para quem não conhece a empresa, já participou da programação da BMC News. Nós já conversamos, inclusive, sobre este possível IPO. É só buscar no nosso canal do YouTube. Nós tivemos o presidente da companhia participando do Você com Dinheiro e também do BMC New Deal para falar um pouco mais no New Deal sobre mercado livre de energia e o core business da empresa e no Você com Dinheiro para falar especificamente sobre o futuro da companhia. Então, possível IPO que pode estar no radar dos investidores. Faz tempo que a gente não vê nada neste sentido, faz tempo que a gente não vê movimentações em relação à oferta pública inicial de ações, então bastante interessante essa notícia. Para falar um pouco mais sobre o setor de alimentos e bebidas e também agronegócio aqui no Brasil, eu gostaria de contar com a participação do nosso segundo convidado, Matheus de Moraes, analista da Eleven Research. Muito obrigado pela participação, Matheus, é um prazer tê-lo por aqui. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, pessoal. O prazer é todo meu aí, poder estar contribuindo com vocês aí. Especialmente, nós temos um ativo que se destaca não da forma otimista, Matheus. Eu quero até tirar algumas dúvidas com você. É o caso de Grupo Pão de Açúcar, Pecar3, que desde aquele spin-off com êxito, a negociação de BDRs aqui, para quem detinha a ação inicialmente, o ativo chegou num primeiro momento, no primeiro dia, a fechar no positivo. Eu lembro dessa comparação, a gente pegava ali, fazia as contas, via o preço de abertura. No final das contas, a gente tinha uma valorização para Pecar, mesmo com aquela queda expressiva que aparecia em alguns home brokers, que aparecia em alguns dashboards. Depois disso, foi ladeira abaixo, carrinho de rolimã na ladeira. A gente viu uma desvalorização bem forte para o Grupo Pão de Açúcar. Eu gostaria de entender os motivos dessa desvalorização. É um risco operacional? A cisão, não cisão, mas o spin-off de êxito não foi tão benéfico quanto se esperava? O que você vem enxergando como cenários para Grupo Pão de Açúcar que podem estar contribuindo para essa queda consecutiva do ativo? Porque quando eu conversava com analistas, era sempre muito bem vista essa possível venda de êxito, essa possível venda da participação de Grupo Pão de Açúcar em êxito. Mas depois desse spin-off, não é a venda efetiva ainda, mas depois do spin-off que pode facilitar essa negociação, o Grupo Pão de Açúcar só caiu. O que você tem como perspectiva para este ativo? Como você faz essa leitura de cenário para o que está acontecendo com o Pecar3? A parte de varejo alimentar não é muito a minha especialidade, mas eu consigo dar os meus 2 centavos, sim. O que eu acredito que esteja acontecendo com o Pecar está sofrendo como todo o setor, né? As margens estão apertadas, você está tendo uma menor disponibilidade de renda das pessoas. Além de todo esse cenário macro, conversando com outros analistas também, acabou tendo a percepção que a venda da êxito trouxe, né, tirou... A êxito valia mais dentro do Grupo Pão de Açúcar do que fora. Então, na hora que você tira essa sinergia que eles tinham, você acaba ficando com um ativo que majoritariamente fica com as lojas, né? Então, acho que dá uma mudada na tese de como o pessoal estava enxergando anteriormente. Perfeito. Falando especificamente agora, puxando para o agronegócio, nós tivemos no primeiro dia de setembro
um PIB surpreendente, inclusive o Bovespa deu uma esticada boa. Boa parte dos ativos, quando a gente olha aqui, tem um candle desse tamanho aqui, verde, e é sempre referente ao dia 1º de setembro, com a apresentação do resultado da economia brasileira aí para o segundo trimestre. Agronegócio sempre em destaque. E eu gostaria de ter de ti uma leitura. Nós temos um crescimento para a economia brasileira que vem motivando algumas revisões. O agronegócio pode seguir este crescimento? O agronegócio é o motivador deste crescimento? Você tem boas perspectivas, mesmo com algumas questões ambientais, incluso aí este El Niño que nós estamos colocando nas contas aqui no final das nossas operações, no final do nosso dia. Como que você faz uma leitura não para o primeiro semestre, mas o que nós podemos ter daqui para frente de crescimento do agronegócio brasileiro? Por favor. Tá, Gabriel, bom, partindo do primeiro semestre já teve a colheita de soja e estamos indo agora para safrinha, aí segunda safra de milho. Eu continuo muito otimista, assim, a safra muito forte. Eu acho que o maior problema que a gente vê hoje é a queda no preço das commodities, né? A gente vê preço de soja e milho caindo mais de 30% no comparativo ano contra ano. A safra foi cara, né? Os insumos estavam mais caros, a gente lembra da questão entre Rússia e Ucrânia, e isso acabou fazendo com que a safra 22-23 fosse a mais cara dos últimos anos. Então, eu acho que são perspectivas um pouco diferentes. Assim, o agronegócio ainda vai continuar muito forte, volume recorde, um volume recorde. E na outra ponta nós vamos ter os produtores um pouco menos capitalizados, né? Porque a gente consegue até ver, conversando com as companhias listadas, o nível de hedge para os anos seguintes e o nível de estoque para a safra que eles já colheram é alto, né? Então o pessoal está estocando grãos, esperando a recuperação dos valores para poder desovar isso no mercado. Eu tenho uma visão positiva, já saiu a nova revisão da Conab para uma safra ainda mais forte do que essa no ano que vem. Acredito que vamos ficar mais reféns de movimentos internacionais, como vai ser a safra nos Estados Unidos, a questão que você falou do açúcar na Índia. Eu acho que a gente vai ficar mais refém de movimentos internacionais. E internamente, eu acredito que safra recorde é muito bom, mas ela também traz os seus problemas quando a gente pensa na capacidade estática para armazenar essa safra, ou também na capacidade logística de escoar essa safra durante a produção, né? Então, eu acho que eu estou muito positivo com a tese, mas eu sou meio reticente de que forma o escoamento vai ser feito, né? E já teve problemas assim, bem sérios nessa safra, nesse começo de ano. A primeira safra de milho e a safra de soja praticamente matou a capacidade estática dos produtores. O frete subiu absurdamente nas regiões, lá Mato Grosso, Mato Piba também, região sul do país. Então, o meu maior ponto assim, de atenção seria no escoamento e no escoamento dessa safra, porque eu acho que já está vendo o preço de insumos caindo também. Eu dei uma olhadinha um pouco antes ali nos futuros de soja e milho, já começam a dar uma inclinada para cima. Então, o preço não vai ser o que a gente estava vendo no último, né, no 2021-22, vai ser um preço mais baixo, mas acho que não vai voltar a ser o que era pré-pandemia. Então, eu acho que o patamar de preço ainda consegue se manter. O maior problema vai ser como a gente vai escoar essa safra, né? E se a gente tiver que armazenar essa safra durante a colheita, em que condições ela vai ser armazenada? Se vai ser em sacas que a gente coloca no chão e aí fica refém de umidade ou de seca também, se vão colocar nos silos, que é um problema que a gente já vê no Brasil aí de 10, 20 anos aí com déficit de silagem e que continua, cada vez cresce mais, né? Com a safra cada vez mais forte, esse déficit cada vez aumenta mais. Então, acho que o meu ponto de atenção fica mais nesses dois aí, né? Armazenagem e logística. Perfeito. E aí, por exemplo, armazenagem e logística, pontos de atenção como uma reticência, uma preocupação com este segmento. Mas nós temos poucas empresas do setor de agronegócio que estão listadas na nossa Bolsa de Valores, algumas especificamente ali voltadas à produção, mas a maioria ali sondando o setor de agronegócio, ou seja, são empresas ali que podem ser tomadas como acessórios. Onde está a oportunidade na sua visão? Você enxerga a oportunidade no agronegócio? E aí, por exemplo, teses como empresas voltadas a esse escoamento, empresas voltadas a essa armazenagem, eu destaco aí, tem Hidrovias do Brasil, a gente tem também a Kepler Weber.
É aí que está a oportunidade, justamente num ponto fraco dessa análise da tese para o 2023 do agronegócio, onde você está enxergando a oportunidade ou há outras companhias que você também vê com bons olhos? Por favor. Eu acho que Kepler e Hidrovia são duas teses muito fortes, mas eu acho que já estão melhor precificadas, né? Acho que o pessoal, assim como eu tive essa percepção, outras pessoas também tiveram no começo do ano e já correram atrás desses papéis. Bom, um papel que eu gosto da cadeia, que me chama muita atenção, acompanho de perto e acompanho diariamente, falo com o management e tudo mais, é Jalles. Jalles é uma companhia que eu gosto bastante, eu vejo com muito bons olhos essa parte deles de açúcar orgânico, uma companhia que fez o IPO e desde o IPO entregou tudo que prometeram para a gente, e ainda mais, né? Você comprou uma empresa comprou para fazer uma planta nova de etanol, que seria Santa Vitória, e você ainda levou a parte de açúcar que eles vão colocar lá. Eu acho que é uma empresa que ainda é pouco olhada, pouco precificada, né? Ela operacionalmente é mais eficiente que São Martinho, mas é penalizada em relação aos seus múltiplos que são negociados. Tem um custo mais baixo, uma produtividade absurda. Eu cheguei a visitá-los no começo de julho e fiquei assim, extremamente surpreso com o que eu vi. Eu cheguei a ver cana-de-açúcar com produtividade de 100 toneladas por hectare, assim, que é uma coisa... eu acho que era absurdo, assim, eu não sabia que existia até ter o contato. Então eu acho que essa oportunidade do setor de açúcar e etanol, que já foi muito penalizado no ano passado, né, com a retirada dos impostos, que fez com que a paridade caísse e aí as margens ficassem mais apertadas, principalmente em etanol, eles conseguiram virar a chave para açúcar muito bem, né? Eles têm com a planta nova de Santa Vitória, eles vão ter uma capacidade de fazer um mix de 51% de açúcar. E, surfando uma onda muito, muito positiva, né? Pegando já o gancho que você deu, né? A Índia diminuindo cada vez mais as exportações de açúcar. Você tem a Jalles aproveitando muito bem esse preço, já fazendo o hedge da safra 25-26. Então, eu olho eles com muito bons olhos. Eles me parecem, assim, estão sabendo operar muito bem esse momento positivo do açúcar e se defender muito bem desse movimento mais fraco do etanol que a gente vem passando. E mesmo com as recuperações recentes, ainda está um pouco mais fraco do que a gente via até o meio do ano passado. Perfeito, Matheus. Muito obrigado pela participação. É sempre um prazer receber toda a equipe da Eleven. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao BMC. Gabriel, eu que agradeço o espaço de vocês aí. É sempre um prazer participar. Podem contar comigo sempre. Tá? Muito obrigado. Uma boa tarde, pessoal. Uma ótima tarde a você. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando, logo em seguida, depois do nosso intervalo comercial, tem BMC Market na área, discussão sobre os principais assuntos do dia, super quarta na nossa programação, inclusive com transmissão ao vivo aqui da coletiva de Jerome Powell. Um abraço para vocês, volto no fechamento do mercado. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você, que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você.
Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. As ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções, mas na verdade eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos, invista em suas escolhas. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Market dessa quarta-feira. Hoje é dia 20 de setembro de 2023. Estamos chegando aqui com os principais assuntos, os principais destaques que movimentam o mercado financeiro. Hoje é quarta-feira, é super quarta-feira, dia de definição de taxa de juros, de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. Começando, obviamente, com os Estados Unidos. Daqui a pouquinho, 3 horas da tarde, está previsto para sair o comunicado a respeito da decisão de política monetária pelo Federal Reserve. O FONC, que é o Comitê de Política Monetária americano, já está reunido, já está trazendo as suas perspectivas, as suas anotações para este comunicado que deve sair por volta das 3 horas da tarde. Claro, você vai acompanhar tudo ao vivo aqui na nossa programação. Assim que sair o comunicado, a gente traz em primeira mão. Posteriormente, por volta das 3h30 da tarde, a gente tem o início do discurso e, posteriormente, entrevista coletiva com o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell. Inclusive, você também vai acompanhar aqui na BMC, no BMC Market, ao longo da nossa programação, essa entrevista coletiva do Jerome Powell, falando sobre os argumentos, falando sobre o cenário utilizado de base para a definição da política monetária e, claro, o que os investidores, que o mercado